Boa noite, meus queridos. Estamos voltando para nós terminar aquele resumo da aula Gog e Magog que a gente tinha falado no sábado passado. E é preciso terminar, fazer a conclusão dessa aula, porque a gente falou sobre aquelas 70 nações, 72 nações, e naquele dia estava reunido o G77, um grupo de 77 nações que tentava criar um complô ali sobre a bandeira da COP28, tentava criar uma bandeira contra Israel. Como todo na ONU, vocês podem perceberem, a ONU é totalmente contra Israel. Então, a ONU, qualquer reunião, qualquer resolução que eles forem tomar, qualquer reunião que se reunir, eles não vão deixar de condenar Israel. Eles só não conseguem porque os Estados Unidos veta a resolução. Mas se dependesse da ONU, eles já tinham destruído o Estado de Israel. Como a gente fala, essa batalha é uma batalha bíblica, né? Prevista há 2.600 anos, foi prevista já nas profecias do profeta Ezequiel, né? E confirmada depois pelo profeta Daniel. Nós explicamos naquele vídeo até uma altura tudo como foi, pedindo para que vocês fizessem a leitura do capítulo 38 e 39 de Ezequiel. E agora nós vamos, depois de toda aquela explicação, eu não vou dar nenhuma explicação mais a respeito daquele versículo 38 e 39 que a gente já tinha falado. Agora eu vou direto ao assunto aqui, quando você fala de Migael, aqui, por exemplo, na questão, né, dos 1.290 dias previsto no capítulo 12, do versículo 1 ao 13, ou seja, 12 versículos, né? Então vocês vão ver aí, por exemplo, que Daniel confirma as profecias de Ezequiel. Porque Ezequiel fala de um fato que vai acontecer em Israel e Daniel interpreta essa profecia lá na frente e a ele foi revelado 70 anos depois de quando ia se realizar isso, porque ele vem com o advento do tempo. O profeta Daniel, ele vem com o advento do tempo e ele traz o tempo exato em que estas profecias iam se cumprir. E as profecias eram, a profecia, ele se relacionava à profecia de Ezequiel e de Jeremias, que estava previsto que voltaria depois daqueles 70 anos, né, do exílio do judeu na Babilônia. Mas como a profecia é uma palavra que lá mesmo está escrito em Daniel 12, versículo 12, guarda, sela para o tempo do fim, porque isso vai acontecer no tempo do fim. Então ele se refere ao tempo do Tave, o tempo da última letra do alfabeto hebraico, o tempo do Tave. O tempo do Tave é o tempo messiânico do fim, é quando virá o Messias, né? Quando estiver preparado, a terra estiver preparada para receber o Messias, o Mashiach ben Davi. Muitos no campo cristão vão entender que a volta do Messias seria a volta de Jesus, e aí a gente não entra nesse assunto porque cada um tem o seu pensamento. E a profecia pode servir para as duas situações, né? Pode ver que pode servir para as duas situações, sim. Porque ela não declara o nome de quem, não diz quem será o Mashiach, né? Só fala dos tempos messiânicos, que seriam os tempos do fim. E que ia acontecer depois que ele ia se manifestar, depois da guerra de Gog e Magog, e do Armagedon, que é previsto pelos cristãos lá no Apocalipse. Então, minha gente, vamos lá esse tempo. Vamos ver, 1.260 dias que ele fala. Esse 1.260 dias seria 1.260 anos, né?
E ele fala de mais um período ainda, né, que está depois do 1290 dias, um período de mais 45 dias, ou seja, mais 45 anos. E diz lá, feliz é aquele que conseguir chegar até 1335 dias. Veja bem aí, gente. Veja a questão da gematria, a questão da numerologia contida dentro da profecia. Vocês vão ver que 1290 dá a somatória 12, porque 1 mais 2 mais 9 é 12. Né? O 45, a somatória é 459, aparece um 9, um número 9 embutido ali dentro, na somatória, uma força 9. Força 12 de um lado, força 9 do outro. Tá. Aí você vai ver lá, 1335, mesma coisa, 3 e 1, 4, e 3, 7 e 5, 12. Indica algo de força 12 de novo. O que é o 12? Daniel 12, né? E versículo do 1 ao 13 é 12. Tá. O 9 diz, e tu, Daniel, guarda essas palavras, porque você irá até o fim. Quando essa profecia fala desta forma, ele não está se referindo ao Daniel físico. Ele está se referindo ao Daniel profético, que é um Daniel duradouro, aquele Daniel que nunca morre. É aquela profecia que continua de pé, por isso ele diz, e tu irá até o fim. Porque esse Daniel é Israel. Esse Daniel é Israel. É o povo de Israel e é o povo santo de Deus. Né? Por Israel, não se entende só as fronteiras da Judéia e da Samária, o Vale do Jordão lá, não. É todo o conjunto do povo de lá, o povo judeu, né? E o povo que não é judeu, mas os goim, que foi dado o direito da salvação, ao gentio que foi dado o direito da salvação pelo judeu. Porque as escrituras, até mesmo dos cristãos, ela diz a salvação vem do judeu. Veja bem, analise por quê. Porque o Deus cristão, o Deus que surgiu no seio do cristianismo, que fomentou o cristianismo, é um broto do judaísmo. Ele era um judeu, nascido na Judéia, vivido na Judéia, né? E morreu ali na Judéia, vítima de um julgamento romano, que não vamos entrar nessa questão, mas é uma pessoa judia que teve grande apoio entre os populares e foi perseguido pela elite, porque a elite judaica da época tinha obrigação de julgar ele e condenar por conta da imposição romana, porque se não fizesse isso, já sabia o que podia acontecer. Bom, então, minha gente, vamos entrar certinho na profecia dos 1290 dias. Vamos dizer de quando começa essa profecia e quando termina. É isso que preciso saber. Vocês vão ver aqui quando ela começa e quando ela termina. Ela começa quando foi construída essa belezinha que os senhores estão vendo aí, ó. Ano 691 da Era Comum. Foi construída essa belezinha aí, sabe aonde? No lugar do templo. Os árabes do deserto, é bom que se diga isso, os árabes do deserto das Arábia saíram das terras deles, invadiram as terras do Vale do Jordão no ano 638, expulsaram os judeus de lá, tiraram os judeus que habitavam em Jerusalém, e lá o judeu ia fazer no Muro da Lamentação, como faz até hoje, chorar, se lamentar pela destruição do templo, né? Porque foi destruído 2 vezes o templo de Deus e permaneceu o Muro das Lamentações. E aí eles foram em cima da cúpula onde era o templo, né? E lá construíram essa belezinha que os senhores estão vendo aí, e que a ONU declarou patrimônio da humanidade. Agora veja bem,
O que que diz a profecia? Quando a abominação desoladora tomar o lugar santo, para ali se estabelecer e tirar a oportunidade de construção do templo, do sacrifício feito, então duraria 1290 dias. 1290 anos a partir dessa construção. Vocês sabem quando que termina? Me diga aí. Termina em 1980. O que aconteceu em 20 de julho de 1980? Israel, que tinha ocupado Jerusalém, anexou todo a Jerusalém oriental e ocidental e declarou capital indivisível de Israel, com a finalidade de que transformar na capital judaica e lá na frente, quando cumprisse as profecias, construir, levantar o templo de Jerusalém, o terceiro templo. O terceiro estado de Israel já foi levantado. Só falta levantar o templo. O templo era esse que vocês estão vendo aí, ó. Esse era o glorioso templo de Salomão. Depois foi destruído por Nabucodonosor. Aí foi levantado o templo de Esdras. Foi reformado por Herodes. E foi destruído pelos romanos no ano 70 da Era Comum. E é esse templo reclamado pelos judeus, né? Que são os verdadeiros donos da terra, inconteste, porque quando os árabes chegaram lá, em 638, que diga-se de passagem, já faz 1300 anos, mas eles também chegaram na Espanha, em 711, e ficaram lá quase 800 anos, 777 anos na Espanha. Mas os cristãos expulsaram eles de lá. Eles foram expulsos da Espanha. A Espanha não é dos árabes. Por que que eles tiveram que sair de lá? Porque não era o dono da terra. E se não era o dono da terra, não podia ficar lá. Da mesma forma acontece com a terra que eles ocuparam dos judeus. Hoje, a gente na ONU que diz, o judeu foi lá ocupar a terra dos árabes, da Palestina, não sei o que tem. Balela. Conversa mole. Não se sustenta juridicamente, não se sustenta historicamente e nem biblicamente falando. Porque toda a história, todo o vestígio histórico mostra a realidade de que os árabes da Arábia Saudita invadiram as terras do Vale do Jordão, invadiram terra judaica e expulsaram os judeus de lá. Mas quando o judeu tiver força para expulsá-lo, vai expulsar. Pode ter certeza. E isso vai acontecer, minha gente. Infelizmente, essa belezinha aí, essa coisinha mais linda do mundo aí, que é bonita mesmo isso aí, né? E é declarado patrimônio da humanidade. Mas, infelizmente, eu não sei dizer de que forma. Porque Israel não teria audácia de derrubar isso aí. Mas eu sei que a profecia diz que vai ser reconstruído o templo nas eras messiânicas. E para reconstruir o templo, né, algo vai acontecer com essa mesquita. Um bombardeio iraniano em cima de Israel pode atingir essa mesquita, ou até mesmo míssil do Rosti ou do Hezbollah, pode errar porque eles não têm alvo certo, e eles podem tentar atacar Jerusalém e eles mesmos derrubarem pela mão deles. E aí Israel só vai ter, né? Israel só vai ter a preocupação de limpar o terreno e construir o templo. Pronto, entregar na mão do judeu para que seja construído. Porque o templo, na verdade, já está construído. O templo já está pronto, tem tudo. Tudo que o templo precisar, os utensílios do templo, está tudo pronto. Quer dizer, dentro de 90 dias é só erguer as paredes e fazer as pressas, inaugurar, que os utensílios de dentro estão tudo pronto. Os rabinos têm. O Instituto do Templo em Jerusalém tem tudo. Tudo, até o candelabro de 52 quilos de ouro está lá pronto. Né? Não tem nada, nenhuma peça que falta. Então, minha gente, olha, eu não quero assustar ninguém,
e não quero aqui dizer que estou declarando guerra. Longe disso, eu estou falando de profecia. Mas a profecia, 45 anos depois de 1980. Vai dar no ano 2025. Se prepare. Se prepare para ver o que vai acontecer. Você que acredita no meu trabalho, que acredita nas profecias, você que é cristão, mas é amante das escrituras, é amigo do judeu, amigo da Torá, amigo das profecias, né? Preste atenção no que eu estou falando. Se você gosta do meu trabalho, ajude a compartilhar esse vídeo, ajude a espalhar esse vídeo, para que todos tenham conhecimento disso que eu estou falando. Então, 2025 completa os 1.335 dias. Está aí por 2 anos. Nem um ano, estamos entrando em 24, por 1 ano e pouquinho. Mas as guerras continuam. E a ONU, os 72 nações de Gog e Magog, se levantando contra Israel. O grupo do G77 não vai sossegar enquanto não invadir Israel. 2 potências mundial grandes vão invadir e eles vão tentar destruir Israel, mas não vão poder. Porque escrito está que o povo de Deus, quem abençoar o povo de Deus será bendito e quem amaldiçoar será maldito. Então isso pode ter certeza. 2025 é um marco histórico, porque além disso Israel estaria completando 77 anos. Porque ele foi refundado, restaurado o terceiro estado em 1948. E ele está com 75 anos agora. E ele completa justamente no ano profético 77 anos. São 77 anos de Israel, 77 nações que vai tentar derrubar Israel, mas não vai poder. E 7 e mais 2, 72, 7 mais 2 dá 9. Na força 9 virá o Messias. Está escrito na profecia. 45, 4 mais 5, 9. Então veja bem algo que indica que a partir de 2025, nesses próximos 9 anos, alguma coisa vai acontecer. Haverá uma guerra muito grande para depois haver uma paz. E a belezinha, tudo que vocês estão vendo, essa belezinha, tudo que vocês estão vendo, vai desaparecer do mapa. Vai sair daí. E vai dar lugar para esse templo. Se você acredita nas profecias, espalhe esse vídeo para os teus amigos e fale para um e outro sobre essa questão. Não é eu que estou falando. Eu estou comentando o que está escrito. Eu apenas interpreto as escrituras dentro da gematria, dentro de uma leitura que eu consigo fazer, uma leitura cabalística. E consigo fazer essa leitura da Torá. Para todos os meus amigos judeus, Shabbat Shalom, para todos os amigos, seguidores que não são judeus, um feliz sábado, desejo para todos, e que o nosso grande Deus, o eterno Criador do Universo, o nome que eu não falo, porque é muito poderoso para ser chamado, e que vai ser invocado na hora certa, trará a salvação de Israel. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que será enviado para fazer a batalha final, da onde tudo o mal será consumido. Vai morrer tanta gente nessa guerra que Israel vai ficar 7 meses só sepultando o corpo dos membros da coalizão Gog e Magog. Pode se preparar que isso vai acontecer. Tenha certeza e vem ficar comigo nessas aulas que eu estou fazendo e vamos continuar junto. Compartilhe, espalhe e faça seu comentário.